Olá pessoal, eu sou o Marcos Petri, este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista e hoje eu vim responder uma série de perguntas dos alunos do Externato da Mônica, lá dos campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde eu participei de uma conferência sobre projetos de vida nesta semana que está acabando. E já de cara a gente percebe, tem uma pergunta muito sábia, feita por um adolescente, muitas vezes ávido por entender o autismo. Olha que pergunta mais bem sacada, bem pensada. O que poderia ser feito para que o autista seja mais respeitado? Essa pergunta vem do Juan. Então, essa é a nossa construção aqui no canal, é a construção das comunidades de pais, amigos, professores e profissionais que trabalham com autistas, e é um passo de formiguinha. O que precisa ser feito de largada é trocar especulação por aceitação das pessoas como elas são, entender que o autismo é uma característica, tal qual o meu cabelo loiro, tal qual o meu olhar ou tal qual os meus olhos. Não há que ser tirado, não há que ser refreado. Esse é um bom primeiro passo para que se tenha mais respeito pelo autista. João Pedro me pergunta como foi a minha vida escolar. Bem, João Pedro e pessoal interessado nesse tópico, eu divido-a em dois momentos: primário e ginásio. No primário, primeiros anos do ensino fundamental principalmente, foi uma confusão, porque eu tentava me concentrar e algo me impedia. Eu tinha que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e não havia tempo para fazer isso. No meio de tudo isso, todas essas pressões, eu ficava sem foco. Eu lembro de ficar desenhando para conseguir ganhar algum foco ou passar algum tempo. Mas quando eu ergui a cabeça para copiar do quadro de novo, a aula já tinha acabado. E o meu tempo também. Mas no ginásio as coisas melhoraram, porque o entendimento do autismo começou a fluir de uma maneira muito tímida. Também meus pais começaram a ir mais assiduamente à escola e começou a mudar o jeito com que os professores pensavam a aula em função das características do autismo. A Clara pergunta se eu tenho alguma inspiração. Bem, eu tenho algumas que vou citar aqui. As primeiras delas não poderiam deixar de ser meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada, tá? E depois, Raul Seixas, Paulo Coelho, Elon Musk. Deixa eu ver mais quem. Um pouquinho Joe Rogan. Vamos lá, outra personalidade que eu gosto, J.K. Rowling. São todos modelos para mim que me ensinam alguma coisa e que contribuem com o mundo ao mesmo tempo. Theo me pergunta qual o meu maior sonho. Se Deus quiser, eu vou realizar nos próximos anos, que é fazer o caminho de Santiago de Compostela, o caminho português, ligando Portugal e Espanha, uma rota onde, segundo os apóstolos bíblicos, estudos bíblicos, aliás, estariam enterrados os restos de Santiago, o apóstolo Tiago. Qual foi a minha maior dificuldade pelo autismo? A minha maior dificuldade foi e ainda é a localização. Até eu falava muito veementemente hoje com um amigo acerca disso. O que eu iria fazer para mitigar, neutralizar esse problema? E ainda não cheguei a uma solução definitiva. Mas aí estão os aplicativos de caronas pagas, aí estão os aplicativos de GPS para me dar uma mão. Mas eu preciso configurá-los em uma estratégia para que seja mais autônomo, principalmente nos maiores centros. Por exemplo, eu tenho um grande sonho de visitar a Irlanda. Eu tenho um grande sonho de ir para Santa Cruz de Tenerife para ver os meus amigos lá nas Ilhas Canárias. E como são lugares maiores em população, maiores que Vidal Ramos, que tem 6.000 habitantes, eu talvez tenha que desenvolver uma estratégia para que eu me mantenha em controle e não deixe as circunstâncias me fazerem de vítima. Já participou de algum programa de TV? Isso quem me perguntou foi o Wendel. Eu já participei do programa Encontro com Fátima Bernardes. Aqui no canal tem um relato daquela época, daquela participação. E mais recentemente estive contra a parede,
ao lado do Felipe Nilo e da Daniele Salles. Nós fomos derrotados pela parede, mas a ideia venceu. E eu também participei do Hoje em Dia da Record, falando um pouco do meu cotidiano e de como o canal projetou o autismo no Brasil. Aqui a Dani me pergunta como superei o bullying. Foi um processo complicado, Dani, e isso aqui é um aviso para qualquer um, qualquer uma, independente de ser autista, que sofra bullying. Mas no caso do autismo tem um aditivo aí a essa dor. O autista é literal, então meu trauma por bullying ainda permanece. Porém, hoje eu tenho forças para ser maior que ele, virar a mesa e usar as minhas qualidades para neutralizar os perigos que eu ainda lembro do passado. Que mensagem deixaria para as pessoas com características diversas? Pessoas com deficiência em geral? Olha, eu diria que o mundo às vezes impõe barreiras de atitude. Nem sempre a deficiência é algo ruim. O mundo é que a transforma em algo ruim. Uma barreira arquitetônica aqui, uma barreira de acessibilidade ali e uma participação pública diminuída por conta disso. Então, se nós pensarmos que a barreira arquitetônica é um grande fator, que as atitudes são outro grande fator, nós podemos tirar essas duas grandes pedras do caminho. E como naquela música, retirando uma pedra, olê, olê, olá, retirando uma pedra, olê, seus cavaleiros, acho que é do Roupa Nova, a gente retira essas pedras, essas duas e muitas outras que eu vejo mães, pais me relatarem, e nós construímos com elas uma ponte. Não é um processo fácil, mas eu tenho muita energia para seguir por ele. Como foi a minha infância? Quem me perguntou isso foi a Caroline. A minha infância foi uma infância feliz, uma infância de desafios, é claro, mas tudo superado com muito amor e carinho. O amor sempre venceu e não de uma maneira boba. Amor muitas vezes é punir pelos erros. Amor muitas vezes é desviar caminhos até que se tenha maturidade para andar com as próprias pernas, que é o atual momento da minha vida, onde meus pais vão passar-me as regras da vida, passar-me o bastão dela, para que eu floresça por onde for. E eu só posso participar dessa jornada de agora porque eu tive uma infância onde fui corrigido e onde fui nutrido a conhecer mais com a ajuda dos meus pais e principalmente do meu irmão, que por ser 4 anos mais velho sempre estava ali um passo à frente para me guiar e também para fazer essa ponte entre os adultos, as crianças e os adolescentes, o que foi muito interessante e fez toda a diferença. Irmãos, façam isso e vocês vão fazer a diferença na vida de um autista. Podem crer. Pessoal, um grande abraço. Fiquem todos bem, se cuidem. Tchau e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista.